Olá, estamos iniciando o nosso encontro aqui no programa Castelo Forte e gostaríamos de convidar você a participar conosco de uma conversa, um diálogo com uma pessoa que tem uma história muito interessante de vida, que tem tido uma trajetória bacana e que certamente também pode nos trazer também alguns aprendizados interessantes. Gostaria de conversar hoje aqui no nosso programa com o Sérgio Almiro Schaeffer, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Depois ele vai falar um pouco onde ele nasceu e acabou servindo no quartel aqui no Rio Grande do Sul. E nessa experiência, nesse tempo no quartel, algumas coisas interessantes aconteceram. Eu gostaria que o Sérgio contasse para nós um pouco dessa trajetória da vida dele, um pouco do que isso significou depois, mais adiante. E, Sérgio, obrigado por estar conosco aqui. Aos poucos o pessoal vai conhecendo a tua história aqui no Rio Grande do Sul e também fora do estado. Tudo bem com você? Tudo bem, Pastor Nelson. Eu saúdo vocês. Oi. Me alegro de poder chegar até vocês. E, bem, vocês já ouviram que eu sou gaúcho, mas nem tanto assim como os gaúchos são. Eu sou meio, como é que eu diria, eu me dou bem em tudo que é lugar. Eu moro aqui perto, numa cidade, nem é numa cidade, na verdade é numa propriedade rural, no município de Butiá. Eu nasci no Vale do Rio dos Sinos, Taquara, me criei em Novo Hamburgo, e o pastor Nelson falou de que eu fui militar. É verdade, eu servi no Exército nos anos difíceis, anos 65 em diante, e galguei rapidamente a posição no Exército, fui sargento. Mas aí aconteceram duas coisas que marcaram um pouco a minha história. Uma delas foi que no tempo do quartel eu fui chamado e fui alcançado pelo Evangelho. Explico. Eu sou luterano de berço, batizado e confirmado na igreja, mas eu nunca tinha uma identificação clara com o que era igreja. Eu era um daqueles membros que apareciam muito raramente. E no tempo da juventude, no tempo de jovem, encontrei um grupo de amigos que iam na igreja. Simultaneamente estavam no exército. E aí eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu entendi finalmente que existia um Deus pessoal e que amava a gente. E eu reagi positivamente a esse Deus. Isso começou a marcar fortemente meus dias no quartel, e ali aconteceu uma segunda guinada. A primeira guinada foi de uma vida muito individualista e egocêntrica para uma vida voltada para as coisas de Deus. E a segunda coisa foi o meu chamado para o ministério na igreja. Aí eu fui para o pastorado já em 70, quer dizer, coisa no quase metade do século passado. Mas eu estou nesse novo exército hoje, há 45 anos como pastor, servindo e trabalhando onde eu tenho um espaço, como por exemplo hoje à tarde, onde eu chego até vocês, na casa de vocês. Isso é muito bom para mim e me alegro por essa oportunidade. Sérgio, como é que acontece alguém que está no exército e de repente vai ser um pastor? Como é que aconteceu essa transição para ti? Isso deve ter envolvido uma série de mudanças na cabeça, também nos planos pessoais. É verdade, vocês entenderam bem essa colocação. Eu mesmo não consigo entender tudo. Eu creio que eu fui envolvido, porque esse Deus pessoal e amoroso, ele não abre mão da gente. Se eu penso no meu tempo de jovem, eu não tinha espaço para Deus. Minha mãe era uma mulher temente a Deus, ela ia na igreja e eu ria dela. Quando ela saía com a Bíblia embaixo do braço, aliás, a Bíblia dela era em língua alemã, escrito em gótico, que ela nem sabia ler direito. Então eu ria dela dizendo: você é muito antiquada com essa Bíblia, você nem sabe ler o que leva. Mas ela era uma mulher temente a Deus, quer dizer, eu tinha alguma referência espiritual. No exército eu entrei em crise, quer dizer, eu entrei na mocidade sem perspectiva. Eu realmente me senti muito aflito e perdido. E aí, com o trabalho que acontecia na igreja com os jovens, eu fui envolvido por esses jovens, me acolheram, me amaram, me aceitaram. Então, no exército isso teve uma repercussão sem dúvida,
O comandante logo me queria como capelão e eu deveria seguir carreira militar para ser capelão. E, no entanto, isso não era o que eu queria. Eu queria servir a igreja, eu queria ser pastor. Foram anos muito bons de aprendizado para mim. Aí eu aprendi a ser homem e também aprendi a ser um cristão, e um cristão engajado nas questões espirituais e sociais e de igreja. Então, essa é a minha história, a minha trajetória. O que aconteceu foi que deixou marca nos meus amigos do quartel, e como tenho tentado ser uma marca positiva por onde eu ando, através da minha vida. Sérgio Schaeffer, você, depois que se tornou pastor da ISLB, você teve um tempo de trabalho em comunidades, mas também alguns anos mais tarde teve um trabalho diferente, um trabalho mais como evangelista, inclusive de iniciação de novas atividades em novos lugares do Brasil. Como é que foi esse tempo ali? Eu escutei uma vez de uma pessoa que disse que quando Deus chama alguém, Ele não mostra todo o programa. Aliás, tem um texto bíblico onde a gente lê na leitura, na história de Pedro, que quando Deus chamou Pedro, Ele diz para o Pedro simplesmente cuidar do barco, segurar o barco na água para Jesus usar a proa para dali poder pregar. Era o que Pedro sabia fazer. Pedro cumpriu a tarefa, de repente Jesus diz: vem junto comigo, segue-me. E Pedro foi. De repente Jesus diz: vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro, o apóstolo, se tornou o grande homem da igreja. Isso é uma ilustração. Eu creio que Deus nunca mostra tudo pra gente. Meu sonho era ser um pastor numa igreja local. Eu até dizia, eu quero ser um pastor legal, que se dá bem com as pessoas, que faz boas amizades, que estabelece vínculos e que vive aí com sua família, depois segue adiante e um dia desse ele se aposenta e tchau. Mas Deus tinha um outro propósito. E uma das coisas foi que eu era muito inquieto, eu não estava muito contente com o horizonte pequeno, eu queria ver coisas acontecer. E quando eu comecei a viajar por outras igrejas, onde eu era convidado para fazer palestras, ciclo de palestras, eu comecei a ver muita gente que não era as pessoas que eu via aí na igreja, não eram membros da minha comunidade. Eu fui para o centro do Brasil e vi e descobri que 52% da população brasileira é de descendência afro. Então a cor do Brasil, a cor da pele não é branca e branquela como nós somos, e alguns de vocês que me veem ou me ouvem estão entendendo. No Brasil a cor é morenos, e esse povo não fazia parte da minha agenda. E eu comecei a me preocupar, dizendo: qual é a marca? O que eu tenho para eles? Mato Grosso, de repente no Amazonas e no Nordeste eu nunca tinha chegado, a não ser nas cidades do litoral. E daí surgiu no meu coração um sonho. Nós, como igreja luterana, temos que sair do nosso cantinho, quase podíamos dizer gueto, onde nós fomos criados. Nós precisamos dar uma olhada no que nós temos para repartir com o povo brasileiro. Isso foi uma coisa muito assustadora, até para a liderança da igreja. Quando eu disse: vamos abrir um trabalho missionário numa cidade onde não tem uma família evangélica luterana, onde ninguém tem sobrenome alemão, vamos para o centro-norte do Brasil. E aí a igreja disse: parabéns, você foi chamado para ser missionário, vai amanhã. Eu não sei o que fazer lá. Aí descobri que nós não sabíamos, como luteranos, ser missionários. E Deus foi ensinando. E eu aprendi aí com muitas outras pessoas, aprendi com outros irmãos de outras denominações, como é que a gente planta uma igreja. Como é que a gente chega numa cidade, por exemplo, como temos hoje cidades no sertão nordestino com igrejas luteranas. E esse nome que surgiu disso foi Missão Zero. A Missão Zero é uma pequena agência missionária cujo alvo é plantar igrejas, começando do zero. Mas esse zero não quer dizer que nós estamos começando, porque Deus já está lá há muito tempo, nós não somos descobridores, não. Deus já está lá, está trabalhando lá, só que nós somos um zero, porque não sabíamos como fazer e aprendemos. E esse sonho de levar igrejas para o sertão, primeiro nós começamos aí no Mato Grosso, oeste São Paulo, durante 10 anos. Depois foi um projeto que se estendeu para o sertão nordestino. Lá mais 12, 13 igrejas foram plantadas. E aí vem a terceira etapa, o sonho da missão além do Brasil.
porque isso não podia ficar só conosco. E nosso primeiro missionário foi enviado para Bolívia por 3 anos, e abrimos igreja no Paraguai, e começamos a sonhar com o leste europeu. A Missão Zero tem um missionário na Ucrânia, aliás, na Ucrânia, na zona do conflito. Devemos estar lá com esse missionário daqui a um mês para a sua ordenação na cidade, não é bem no centro do conflito, Odessa está na divisa, mas na Ucrânia, e na Noruega, e a Missão Zero hoje está sendo convidada a enviar mais missionários para esses lugares, e nós nem temos obreiros e também recursos para isso não temos, mas é empolgante ir adiante e levar a nossa riqueza maior para repartir com aqueles que eventualmente têm menos. Muito interessante, pastor Sérgio Schaeffer. E essa experiência de conhecer outras culturas dentro do próprio Brasil, outras realidades, o que você pode compartilhar conosco em termos do ser humano, que você conhece no sul do Brasil, o ser humano lá no centro-oeste do país, no nordeste? O ser humano, no fundo, é o mesmo, ele é diferente? O que você tem aprendido? Ele é diferente e, tem que dizer, também é o mesmo. Os anseios da alma, os anseios das pessoas são muito parecidos. As pessoas querem ser felizes, as pessoas querem possuir algumas coisas com as quais elas se identificam, as pessoas querem ter uma identidade, as pessoas querem se sentir úteis. As pessoas, no fundo, querem servir. Querem amar, querem estabelecer relacionamentos duradouros, mas aí vem as coisas que são difíceis. Querer nem sempre é tão simples. A nossa fragilidade humana, bem, sei que vocês não vão se chocar comigo se eu falar a palavra pecado, mas o que é isso mesmo? Pecado é girar em torno de si mesmo, em torno do seu eu, satisfazer a si mesmo, e isso não encaixa com esse, ao mesmo tempo, querer ser a favor dos outros. Ainda nessa manhã, no hotel onde eu estava hospedado, com uma senhora, num diálogo de 3 minutos, ela descobriu que eu era pastor, e de repente ela olhou para mim e disse: eu preciso de ajuda. Meu casamento está em crise, e já começou a correr uma lágrima no canto do olho, e eu sabia que meu ônibus ia partir, e assim em pé ela disse: lembre de orar por mim. E eu disse para ela: eu vou voltar hoje ainda, eu vou chegar aqui de novo de volta, eu preciso levar essa conversa adiante. Você percebe? As pessoas, elas têm necessidades e ao mesmo tempo são tão iguais nos seus anseios, elas querem ser felizes. A lágrima no rosto daquela mulher desde hoje não sai da minha mente. Eu não vou dizer o nome para vocês, isso é confidência, e nem aqui em Lajeado, então não importa de onde eu vim, mas eu sei para onde eu vou, porque essa pessoa é uma destas 7 bilhões de seres humanos que vivem hoje sobre a face da terra, amadas por Deus, para as quais Deus tem um propósito, mesmo que elas sejam tão diferentes. Deus tem um bom propósito e as pessoas têm um anseio por descobrir esse propósito, e para tentar pôr a mão na mão de alguém e aproximar essa mão desse alguém da mão desse Deus amoroso, isso vale a pena, isso vale viver. E às vezes é necessário transpor ou passar por cima de certas diferenças culturais, sim, eu imagino, para conseguir falar, se comunicar, se entender. É difícil. E aí a gente tem que aprender que o evangelho está acima da cultura. A cultura não pode ser desprezada. As pessoas têm sua história, têm sua cultura, mas é dentro dessas culturas diferentes que Deus está ali presente, porque é a maneira como as pessoas têm de se expressar e de buscar a sua realização. Isso são traços de cultura, tem que ser respeitados e nós precisamos aprender a ir adiante. Então, falei, sou gaúcho, aqui no Rio Grande. Agora lá no Ceará, o chimarrão se vai junto é escondido, porque lá é água de coco. E eu sei que é água de coco, e eu vou tomar água de coco com eles, nem que eu sinta às vezes o sabor amargo, como se for o meu mate aqui. Mas lá eu não posso ser assim, e às vezes eu levo o chimarrão junto para a África. E eu levo lá e as pessoas vêm dar uma chupadinha e querem experimentar, aí olham para mim e dizem: mas esse negócio é ruim, né? Mas eu gosto. Quer dizer, como é que eu chego lá? Eu até posso dizer, esse é meu traço cultural.
E a gente está acostumado às vezes ver os africanos vêm com suas roupas, com seus bonés. Eu vou na minha mala com minha bombacha, meu lenço vermelho. E naqueles encontros na Noruega ou na Alemanha as pessoas vêm para mim, dizem, que roupa, né, e tal, e querem fazer uma foto. Mas também isso é apenas para dizer, eu sou isso, mas aqui eu quero ser. Eu quero ser como vocês, eu quero aprender com vocês, eu quero repartir para vocês o que eu tenho. Então a questão cultural, eu não vou negar que eu sou, mas eu não vou impor a minha cultura sobre as outras pessoas, não posso, isso é agredi-las. Eu tenho que amá-las, aceitá-las, servi-las. Culturalmente é isso. E esse é um problema do Evangelho. Aliás, para nós luteranos é um problema. Nós às vezes pensamos que as pessoas têm que ser luteranas para ser cristãs. Isso é um engano. Nós temos que aprender a ser cristãos para sermos bons luteranos. E isso significa que temos que saber respeitar e amar os outros como eles são. Estamos conversando com o Sérgio Schaeffer, que nos conta um pouco da sua experiência, um pouco da história lá no quartel, anos atrás, também as suas andanças pelo Brasil e outros países, compartilhando, pregando, ensinando do amor de Deus em diferentes culturas. Pastor Sérgio, se você puder ainda, nesses últimos minutos aqui, compartilhar um pouco a sua visão da nossa cultura gaúcha, sulista. Eu já ouvi pessoas dizerem que nós aqui no Sul somos muito fechados, que somos às vezes desconfiados. Você tem essa impressão? Nós somos pessoas abertas para o compartilhar, os relacionamentos, enfim, o Evangelho aqui no Rio Grande do Sul. Como é que você interpreta isso? Eu diria, e o censo do IBGE confirma isso, que o gaúcho é muito fechado, especialmente o Evangelho. No Brasil, o estado que mais lentamente dá passos no sentido de acolher o Evangelho é o Rio Grande do Sul. Quando no Brasil a população de pessoas que se identificam evangélicos dobrou, no Rio Grande do Sul em 3%, em 10 anos. Então nós somos um povo mais fechado. Eu acho que não é uma coisa boa. Algumas vezes nós somos muito orgulhosos, também na nossa cultura. Isso pode agredir outras pessoas de outras culturas. Mas ao mesmo tempo nós somos pessoas amorosas, que nós sabemos acolher as pessoas. Nossas casas, as casas de vocês, estão abertas. E se chegar alguém, nós não olhamos com desconfiança. Nós recebemos. E nós queremos tratar bem. E muitas pessoas que chegam às nossas casas, elas vão se lembrar de nós no futuro. Isso é muito bonito. Então, nesse sentido, eu tenho que dizer que eu sou um pouco orgulhoso de ser o que eu sou. Do outro lado, acho que nós temos que também aprender a andar em humildade, não nos achando tão bons. Nós queremos ser parecidos com os outros, porque senão nós não temos o que compartilhar com eles. Eu agradeço que eu possa assim olhar vocês nesse momento, assim, olho no olho, e dizer que Deus quer fazer uma boa obra na gente, como fez em mim, ainda está fazendo, eu não estou pronto. E quer fazer isso em vocês e nos transformar para nós ser uma ajuda e uma bênção para as pessoas que nos encontram no caminho. Seja no café do hotel, ou seja na porta da nossa casa ou no meio da rua, seja onde for. Deus tem um bom propósito para ti e para aquelas outras pessoas ao teu alcance. Que Deus te abençoe, esse é o meu desejo. Muito obrigado, Sérgio Schaeffer. Talvez muitos, ou praticamente ninguém sabe aqui, que você também aprecia a natureza, o campo, até mesmo as ovelhas, aquelas lá que literalmente estão pastando no campo, que é um prazer seu também. Agradecemos muito a sua presença, seu compartilhar, seu conhecimento, e convido a deixar ainda uma última palavra aqui para aqueles que nos assistem. Apenas dizer de novo, Deus ama você. Seja você homem, mulher, jovem, uma pessoa idosa, Deus tem um bom propósito e a vida precisa ser vivida em toda intensidade. Não deixa Deus de fora, porque senão a gente fica andando em círculo. E eu desejo de novo que o Senhor, o Deus poderoso, o Deus do amor, revelado em Jesus, possa preencher cada vazio, cada recanto da sua alma e do seu espírito. Que essa paz
de Jesus seja sobre você e permaneça contigo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Olá, amigo, amiga.
convido para um momento de reflexão bíblica. Muitas pessoas têm expectativas ou aquilo que elas gostariam de ganhar, de receber de Deus. É muito comum as pessoas pedirem, às vezes exigirem que Deus faça isso ou aquilo. Mas uma pergunta muito mais importante, uma pergunta que deve ser a primeira, é a pergunta: o que Deus tem e deseja para nós? Lá no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, fala do início do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, após o batismo que recebeu. E lá Jesus disse que ele veio fazer algo simples, que ele resumiu em basicamente uma frase ou duas, que são as seguintes. Jesus disse: chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Em poucas palavras, podemos dizer que Jesus Cristo veio trazer, instaurar, colocar em nosso meio o reino de Deus. Será que é isso que nós desejamos, gostaríamos ou achamos que é o melhor para nós? Na verdade, essa não é a pergunta mais importante, mas sim o que é que Deus pensa que é o melhor para nós. E Ele diz que o que nós mais precisamos é que o reino dele aconteça em nossa vida, em nosso meio, ao nosso redor. Mas o que seria esse reino de Deus? Talvez alguns imaginam que viver no reino de Deus significa estar dentro da igreja todos os dias, ou significa caminhar sempre com a Bíblia em sua bolsa. Talvez alguns pensam que viver no reino de Deus é memorizar regras, leis. Mas veja, meu amigo, amiga, viver no reino de Deus, na verdade, é experimentar uma liberdade, uma paz, experimentar um novo sentido da vida que não existe fora do reino de Deus e não é possível comprar, pensar e imaginar humanamente falando. Autora de um livro que estou lendo agora recentemente, ela nos diz que ela entende que o reino de Deus, viver debaixo da direção, da bênção, da direção de Deus, significa que nós podemos ser mais humanos. Podemos inclusive reconhecer os nossos limites e viver na certeza de que a graça de Deus, o seu cuidado, a sua misericórdia, a sua compreensão nos envolvem, nos cuidam e nos tornam mais humanos. Essa autora, ela diz que viver no reino de Deus é sermos mais gente, mais humanos, é podermos experimentar aquilo que verdadeiramente fomos criados para sermos. E um dos exemplos práticos que essa autora coloca, Isabelle Ludovico, é justamente algo que muitas pessoas carregam como um grande peso na vida. Ela diz que viver no reino de Deus, na graça, no amor de Cristo, é sermos pessoas que sabem que não somos medidos pelo nosso desempenho na vida. Amigo, amiga, muitos hoje vivem uma vida escravizada, preocupados com o seu desempenho no trabalho, na sociedade, como os outros me enxergam, atribulados, angustiados, nervosos, ansiosos, tentando desempenhar o melhor nas diversas áreas da vida. E nunca conseguimos chegar lá no objetivo. Nunca conseguimos chegar num ponto onde estamos tranquilos, satisfeitos. E a boa notícia, podemos dizer, o Evangelho que Cristo nos dá, é de que Ele não nos julga, Ele não nos mede pelo nosso desempenho. Ele não mede o valor de cada pessoa de acordo com aquilo que fez ou deixa de fazer. Cristo deu a vida dele numa cruz para dizer que Ele nos aceita, nos recebe, nos ama e nos convida
a vivermos nessa certeza. Quem sabe disso, quem vive nessa liberdade, é uma pessoa que pode sim fazer o melhor com a sua vida, se esforçar para ser a melhor pessoa possível, mas sem precisar conquistar a Deus, sem precisar conquistar o seu valor, ser alguém que vive na graça, no amor, na certeza de que já tem o seu valor garantido. Que possamos cada um de nós nos alegrarmos porque o reino de Deus em Jesus Cristo está entre nós e Cristo está nos convidando a todos nós a vivermos nele todos os dias da nossa vida. Isto é maravilhoso, isso é Deus entre nós, é Deus bondoso que dá vida também nos dias de hoje. Amém.